Fala galera, tudo tranquilo? Vamos dar início aqui, cara, à correção dos exercícios que faltaram da nossa listinha de parasito. É as doenças braba, filho. É doença pra caceta. Sempre uma questãozinha. E na grande maioria delas, questões dentro da superficialidade desses conteúdos, beleza? Vai ter uma ou outra, inclusive uma aqui que é bem chatinha, mas a grande maioria é tranquilo. Então, conhecimento básico, né, de agente etiológico, saber, né, se a doença ela é causada por um vírus, por uma bactéria, por um verme, por um protozoário. Tem que estar ligado nisso, beleza? E o conhecimento basicaço delas, tá? E, obviamente, as questões aí que eu for apontando, né, algum detalhe, aí você fica ligado. E, obviamente, você joga lá na balança, né, filho? Para saber se vale ou não vale a pena você, meu irmão, investir tanto nesse conteúdo. Às vezes, porra, não é tão necessário assim, dependendo do teu curso, se a natureza realmente for, né, algo que pese mais ou menos para você, aí você avalia. Show de bola? Então, cara, irmão, vestibular, a última coisa que você tem que pensar é que você vai para qualquer prova, tá? Sabendo tudo de tudo. Então você tem que traçar a sua estratégia. Qual é o curso pretendido, né? Qual é o peso daquela matéria para você. E aí, filhão, você tem que saber. Você tem que estar, né, maduro o suficiente para ter essa análise e determinar aí uma estratégia que vá rolar ao longo, né, do teu preparo. Valeu? Então, seguimos rumo. Questãozinha 11 diz o seguinte, ó, que, né, esse vídeo está sendo gravado em 2024, um ano que começou com números terríveis, né, exatamente sobre a dengue. Então vamos lá. As fêmeas do mosquito da dengue, a Aedes aegypti, têm um olfato extremamente refinado. Além de identificar as coleções de água para oviposição, elas são capazes de detectar de forma precisa e eficaz a presença humana pela interpretação de moléculas de odor eliminadas durante a sudorese. Então, após perceber o indivíduo, voam rapidamente em direção à fonte alimentar, iniciando o repasto sanguíneo, durante o qual podem transmitir o vírus da dengue. Portanto, o olfato desempenha um papel importante para a sobrevivência dessa espécie. Então, medidas que interferem na localização do hospedeiro pelo vetor por meio dessa modalidade sensorial incluem. Eu já estou ouvindo até os engraçadinhos. Então, se vem no suor, né, faz o seguinte, fica paradinho, que você não sua, se você não sua, ai, 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 né? Só fica aqui, ó, no videogame, no ar-condicionado, que, meu irmão, não vem mosquito nenhum. Bom, não é muito por aí não, mas tem um pouco de sentido, mas eu conheço vocês e meus alunos, né? Essas perguntas, né, normalmente rolam aí nas aulas. Mas vamos lá. Medidas que interferem na localização do hospedeiro, galera, pelo vetor. Lembra que aqui a gente já tem dois conceitos importantes, ó. Hospedeiro, tá? Que é aquele cara, né, que vai estar normalmente apresentando sintomas, né, ocasionados pelo agente etiológico, que é o causador da doença, que é o vírus da dengue, beleza? Então, o vírus da dengue é o agente etiológico, beleza? E essa doença ela tem um vetor. Vetor é quem transmite a doença, beleza? Então, tome muito cuidado, porque, por exemplo, na esquistossomose você tem um papo lá do caramujo. O caramujo ele não é um vetor, não vai vir um caramujo gigante e te dar uma porrada, enfiar uma larva cercar em você e tudo mais. Não vai cair na porrada com caramujo nenhum. Né? Você, meu irmão, o caramujo ele faz parte do desenvolvimento daquele, no caso do esquistossoma, né? De uma das larvas. Então ali rola inclusive, né? Rola ali a reprodução assexuada. Por isso que o caramujo ele é o hospedeiro intermediário. Beleza? Tranquilo? Então tome cuidado. Vetor é aquele cara que ativamente vai estar ali, ó. O mosquitão viu você, porra, dando sopa, suando, aquela coisa toda, né? Mosquitona, né? Na verdade, porque normalmente é fêmea, certo? Ela vai lá e pum, pica ali e transmite a doença. Inclusive a UERJ aqui, cara, né? Ela já cobrou, já fez uma questão relacionando o porquê das fêmeas, né? Então garantindo ali, né? A nutrição né, e o desenvolvimento dos ovos e tudo, né, para, meu irmão, depois se transformar em larvas, né, na água onde foi encontrada, e aí, já viu,
né, desenvolve o mosquito depois, beleza? Então, o vetor é quem transmite. Então, tome cuidado com esses conceitos, cara, que volta e meia isso aparece. Então, por meio dessa modalidade sensorial, incluem a... Então, vamos lá, gente. Colocação de telas nas janelas, né? Cara, em relação à ideia sensorial, não é a leitura, né? A gente tem que meio que, entre aspas, enganar, né, o mosquito. Então, a tela é uma boa forma de se evitar o mosquito, mas não relacionado ao olfato. Eliminação de locais de oviposição, no caso água parada, também é importante para dengue. Então você está vendo aqui tem várias, né, as alternativas relacionadas à profilaxia da dengue, certo? Isso aí em algumas provas, se o cara pergunta qual a profilaxia, as duas caberiam, beleza? Mas o Enem, ele está pedindo aqui, ó, né, modalidade sensorial, né, que é o olfato. Então, instalação de borrifadores de água em locais abertos, né? Não tem, essa aqui não tem nada a ver mesmo, certo? Conscientização para a necessidade de banho diário. Ah, Maria, aí, ó. Isso aí, você que tá aí nesse papito, né, de 3 banhos a semana, filho, então não vai, né, te ajudar nem um pouco, porque aí vai estar mais suado ainda, o bicho vai, meu irmão, sentir o teu cheiro. Beleza? Então, de fato, é a utilização de cremes ou pomadas com princípios ativos, que, entre aspas, né, como eu falei, né, vai disfarçar o teu odor, certo? E aí o mosquitinho, ele não vai te identificar, né, como possível fonte de sangue. Beleza? Tranquilo? Então, realmente, vai ficar a letra E. Bem tranquila a questão, né? Como eu falo, a grande maioria das questões de doenças, tá, é bem superficial, bem interpretativa. Tranquilão? Então, dengue, uma doença muito comum e que pode vir aí naturalmente devido aí ao aumento do número de casos, principalmente nos vestibulares isolados. Belezura? Então vamos lá, cara. Questão 15, tá? Então na questão 15, o que acontece? A sombra do cedro vem se encostar no coxo. Primo Ribeiro levantou os ombros, começa a tremer com muito atraso, né? Mas ele tem no baço 2 colmeias de bichinhos maldosos que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados, e assim nunca precisa se passar um dia sem tremer. Então o texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxísticas, né, da malária em seu personagem. Essas se caracterizam por febres altas, calafrios, sudorese intensa e tremores, com intervalos de 48 a 72 horas, dependendo da espécie de plasmódio. Então, ó, resgatando aí novamente. Essa questão não é fácil, tá? Essa questão é bem específica, beleza? Bem específica, porque ele está trabalhando com as fases da porqueira do plasmódio no teu corpo. Beleza? E a malária, ela já por si só tem algumas maldades, tá? Então vamos nos atentar a essas maldades aqui. Primeiramente, tá? O agente etiológico. Quem é o causador dessa doença? Tá? É o protozoário, ok? Né? Um esporozoário, ele não tem estrutura locomotora, por isso que ele é chamado de esporozoário, de esporos, ok? E, né, que a gente conhece muito bem aqui, ó, do gênero Plasmodium. Então vocês vão ver muitas vezes, ó, o Plasmodium sp, ok? Por que sp? Porque você tem muitas espécies, ok, que podem causar a malária. Então tem um Plasmodium, né, vivax, malari, falciparum, ovale, beleza? Então você caracteriza dentro desse gênero várias espécies. Beleza? Então você pode ver. Maravilhoso. Aí, aqui vem uma outra maldadezinha, que é o papo do hospedeiro intermediário, tá? E do hospedeiro definitivo, ok? Então lembrem que esse conceito está relacionado ao tipo de reprodução que o agente etiológico ele faz dentro do hospedeiro, ok? Então a gente está caracterizando aqui 2 hospedeiros, o mosquito e o ser humano, beleza?
Então lembrem que o intermediário somente na malária é o ser humano, beleza? É o ser humano. Show de bola, tá? E o hospedeiro definitivo é o mosquito. E o mosquito, ele também é o transmissor dessa doença. Então, ele é o vetor. Ele vai lá, vai picar você. E lembrem, tá? Dos mosquitos famosos, a gente falou na questão 11 nesse vídeo, do Aedes aegypti. O Aedes aegypti é o Highlander, né, da mosquitada, porque ele, meu irmão, transmite tudo quanto é doença, né? Dengue, febre amarela, chikungunya, zika, beleza? Então tem que ter cuidado com essa porqueira. Aqui no Plasmodium, o mais famoso de todos é o do gênero Anopheles. Beleza? Então isso aqui é importante que vocês saibam. Tá? Lembra que tem um Culex que a gente relaciona muito à filariose, ok? E tem um mosquito palha, que não é mosquito, mas ele é muito parecido, por isso que a gente chama de mosquito, ok? Que está relacionado à leishmaniose, que tem caído muito no Enem, né, galera? Então, esses são os mosquitos mais famosos, com toda certeza. Maravilhoso? Então, galera, isso aqui, cara, já é uma pegadinha clássica. Fazer com que vocês confundam o hospedeiro definitivo e intermediário. Show? Very good? Very nice? E aí tem uma outra situação, que é a relação do ciclo, tá? do protozoário em vocês. E aí eu vou resumir, obviamente, até porque, cara, meu irmão, o ciclo da malária é gigantesco. Eu sei que vocês podem ter tido um professor e tudo mais que deu todo o ciclo no quadro, porra, desenhou o quadro todo, caralho, aquela coisa toda. Mas, meu irmão, não tô aqui para isso, tô aqui para facilitar a tua vida, beleza? Então, o meu compromisso aqui é somente com que vocês acertem as questões. Então, eu vou botar bem resumidinho aqui, ó, tá? Porque a gente tem duas fases principais, que são normalmente as cobradas nos vestibulares, tá? Que é aquela fase em que o mosquito ele está jogando para dentro de você, beleza? E aquela fase que normalmente o protozoário está no teu sangue, que é identificada nos exames. São os dois tipos clássicos de questões, beleza? Então, como é que eu organizo isso aqui, ó? Então, vamos lá. O mosquito, lembra que o mosquito ele não nasce, ok? Com o protozoário, ou se fosse a dengue, o vírus da dengue dentro dele. Ele tem que picar uma pessoa doente. Né? No caso da malária, ele vai picar uma pessoa doente e ele vai ser infectado por um gametócito, okay? Que é uma fase de vida do nosso queridíssimo protozoário. Esse gametócito, o nome já diz tudo. Ó. Gametócito, né? Desenvolve-se em um gameta. E gameta com gameta, a gente aprendeu na vida que forma o quê? Um zigoto. Beleza? Um zigoto. Tá? Então, ó, se isso aqui é fecundação, eu digo que essa reprodução é sexuada. Por isso que o mosquito é o hospedeiro definitivo. Beleza? E aí, cara, o zigoto ele vai fazer processos assexuados de reprodução, principalmente a esporogonia, originando os esporozoítos. Esporozoíto. Então, esse cara aqui é uma das formas famosas. Por quê? Porque ele é a fase que quando esse mosquito agora infectado te der uma picada, ele vai jogar para dentro do ser humano, tá? Para dentro do ser humano o esporozoíto, beleza? Então o esporozoíto cai na tua circulação, esporozoíto, e eles migram preferencialmente lá para o fígado, beleza? E no fígado eles vão fazendo processos assexuados, né? Que a gente chama de esquizogonia e tudo mais. Isso não é tão importante, não. Importante saber que é assexuado, por isso que o ser humano é o hospedeiro intermediário, tá? E lá no fígado, cara, ele vai, cara, fazer essas reproduções, vai rolar o rompimento dessas células, desses patócitos, e o protozoário cai na circulação. Só que na fórmula exatamente de merozoítos. Beleza? Merozoítos. Tá? Que é a fase que está no sangue. Na verdade verdadeira, existe o trofozoíto nessa jogada, mas eu nem vou falar de trofozoítos. Beleza? Tá? Não vou falar deles. Tá? Por quê? Porque o merozoíto, ele é a
a fase que vai estar ali. Aí você tem a questão das hemácias, ele entra na hemácia, se prolifera, né? Forma mais protozoários que caem na circulação, que depois vão entrar novamente nas hemácias. Por isso que essas febres, elas são intervaladas, tá? Isso vai de acordo com a espécie, beleza? Então ele fala, ó, dependendo da espécie, tá? Então o merozoíto é a fase mais importante, tá? Para você saber em relação ao protozoário dentro da gente, beleza? Lembrando, isso é um resumo, galera. E aí você tem essa repetição e depois, né, seguindo aí a linha do desenvolvimento, você tem a formação dos gametócitos novamente. E aí os gametócitos, né, um novo mosquitinho te pica, ele bota e a gente, né, repete o ciclo. Beleza? Então, merozoítos é a fase que está no sangue. Então, normalmente o cara faz uma pergunta dessa relacionando o quê? Né, o exame, muitas vezes o exame de sangue, para a gente identificar se o rapaz está realmente com malária. E o esporozoíto é a fase transmissível do protozoário. Então grava isso, cara. Né? No sangue, né? Identificação, merozoíto. Transmissão, esporozoíto. Pronto, acabou, cara. Isso é o vestibular e a gente trabalha nessa ideia. Então, ó, essas crises, né, periódicas ocorrem em razão da quebra das hemácias, ok, liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas, ok, perfeito, tá? Você já mataria essa questão. Tranquilão? Então, cara, ó, na B ele botou, ó, pela invasão das hemácias, não, é quebra das hemácias, tá? Reprodução assexuada dos esporozoítos, não, isso aqui, né, no fígado do indivíduo infectado, ó, não, porque na verdade essa repetição ela ocorre, como eu falei, junto às hemácias. Liberação de merozoítos dos hepatócitos para a corrente sanguínea, mais uma vez não, é a quebra das hemácias e formação de gametócitos dentro das hemácias. Então os gametócitos normalmente, né, ocorrem fora das hemácias, mas a ideia de fato é lise das hemácias. Então essa questão é uma questão bem específica, beleza? Tranquilo? Show? Então ficou letra A. Maravilhoso. E aí, gente, vem a questão 16. Tá? Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando-se que se trata de um ser unicelular e procarionte. Ave Maria! Né? Então, ele está falando de vírus. Vírus não é uma estrutura celular. Né? E procarionte também não, muito menos. Né? Falou de protozoários e vermes, já são organismos o quê? Eucariontes. Então, sobrou quem aqui, gente? Sobrou bactérias, certo? Então, para combater a doença, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados exatamente quem? Vacina? Né? Não. Antivirais? Lembra que vacina, essa brincadeira aqui, ó, até poderia ser se a relação da questão fosse prevenção, né? Para combater a doença, ou seja, para resolver o pepino, a gente vai ter que trabalhar, não é com fungo nem com verme, que fungo também é eucarionte, né? É antibiótico, beleza? E tomem cuidado com questões que possam empurrar o uso de antibióticos sem um determinado diagnóstico de um profissional, né? De um médico veterinário, beleza? Por quê? Lembrem que os ruminantes, eles fazem uma importante associação, né, com micro-organismos, sendo que muitas bactérias, e que o uso errado, equivocado desses antibióticos podem matar essa microbiota. E aí, meu irmão, lembra que essa galera ajuda esses caras, né, os ruminantes, a digerirem a celulose. Então, se você matar eles, meu irmão, ele não digere celulose e ele cai duro. Beleza? Então, de fato, antibiótico é a resposta dessa questãozinha. Maravilhoso? Tranquilo, gente?
Então, beleza. Então, ó, mais uma questão bem tranquila, né? Bem tranquila, tá? Então, vamos lá em 17. Né? Ô, Jeca, por que não trabalhas? Então, tá falando aí a história do Jeca Tatu, tá? Então, ele fala, ó, não é preguiça, seu Lobato, é uma dor na carcunda, né? Na palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo, sofre de amarelão, ele já tá falando, amarelão, ou opilação, tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico, tá? Da pior espécie, é essa bicharia que te faz papudo, feio, molengo, inerte. Só tem uns remédios verdadeiros específicos do amarelão, que é o anquilostomina, beleza? E aí, gente, lembre o seguinte, estamos falando de vermes, né? E das verminoses, lembra que a gente organiza, ó, os plateumintos, que tá quem bota quem na conta aqui? Plateumintos. A gente bota a esquistossoma, tá? E a tênia, a teníase, junto com a cisticercose, beleza? E dos nemateumintos, tá? Lembra que a gente relaciona aqui exatamente quem? O amarelão, que é a ancilostomise, né? Tem a ascaridise, que é a famosa lumbrigona, certo? E aí a gente tem, né, a filariose, chamada também de elefantise, tá? O bicho geográfico, também causada por um ancilostoma, né? Isso é importante, beleza? Então lembrem que o ancilostoma do Odenale, beleza? Esse está relacionado ao amarelão, e esse cara, ele tem um dente, tá? Uma espécie de um dentinho assim, ó, bocarra aqui, ó, dentuda, certo? Que, meu irmão, meio que cava, né, um intestino ali para ela se fixar no intestino. Uma coisa de louca, olha os olhinhos dela aqui, ó, lombriguinha, né? E lombriguinha não, isso aqui é um amarelão, lombriga é ascaridise, beleza? Mas o bicho é brabo. E aí ele cava, provocando feridas que muitas vezes causam sangramentos, tá? Então você tem ali até mesmo a possibilidade de anemias, tá? Relacionadas fora que, como todo bom verme que está ali no seu intestino, o que ele está se aproveitando? Ele está se aproveitando do que deveria ser seu alimento, né? Que iria, né, para o intestino, para rolar a absorção, nutrir o teu organismo, ele fica com ele, meu irmão. Então, assim, né, o cara rouba a tua comida, beleza? Então, não é legal ter esse cara no teu intestino. Só que lembrem, cara, a lombriga, a ideia é muito semelhante. Também intestino, absorção de nutrientes e tudo mais. Só que os vestibulares gostam muito do paralelo entre lombriga e amarelão. O amarelão, que é a história do Jeca Tatu, faz transmissão ativa pela pele. Ou seja, né, as larvas do verme perfuram a tua pele e caem na tua circulação, depois ele vai parar lá no intestino. Então, qual é a medida profiláctica, né, importantíssima? Botar um calçado no Jeca Tatu, beleza? Então, isso é uma forma importantíssima, tá? Para evitar o amarelão. Enquanto a lombriga está muito mais relacionada aos alimentos, à água contaminada, beleza? Então, assim, evitar, né, o que as pessoas, né, caso não tenha condição de chegar uma rede de tratamento de esgoto, né, um saneamento básico adequado, né, mas que tenha ali uma fossa sanitária, longe de cursos d'água para não contaminar a água e por aí vai. Beleza? Tranquilão? Show? Entrou um sol aqui agora, vocês estão vendo aí um reflexo. Meu irmão está iluminado, tá? E aí, gente, esse papo é muito claro, você tem que ficar ligado. Então, pro amarelão, pensem no calçado e na diferenciação da lombriga, que está relacionado principalmente aos alimentos contaminados, tá? Então, o rótulo do produto descreve características de uma doença que pode ser prevenida com... E aí? Uso de calçados? Aí, acabou. Uso de calçados. Tá? Então, aplicação de inseticida. Para as verminoses, inseticida
teria uma relação muito importante com a filariose, caiu recentemente no Enem, né, junto com a leishmaniose, tá? Mosqueteiro, não, né? Eliminação de água parada, não, né? Porque aí também seria mosquito. Mas lembra que a água contaminada seria a lombriga. E substituição de casas de barro por alvenaria. Isso aí a gente, no vestibular, relacionamos muito à doença de Chagas, né? Beleza? Então, show de bola. 19. No ano de 2009, registrou-se um surto global de gripe causada por uma variante do influenza, tá? A designada H1N1. A Organização Mundial de Saúde, OMS, solicitou que os países intensificassem seus programas de prevenção para que não houvesse uma propagação da doença. Uma das ações mais importantes recomendadas pela OMS era a higienização adequada das mãos, especialmente após tossir e espirrar, né? A questão de 2014, né? E para algo de certa forma semelhante rolou na pandemia aí recente de 2020, tá? 2019, 2020. E só que dessa vez aí, né, de 2009, a gente felizmente não teve uma progressão tão grande da doença como foi em 2020. Beleza? Então, galera, a gente está falando do influenza, certo? Que é um vírus, certo? E que está relacionado aí à transmissão também por gotículas, né, de saliva no ar, né, principalmente ao tossir e ao espirrar. Então, a gente deve evitar, né, os locais fechados, né, principalmente no inverno, certo? Lavar bem as mãos e tudo. O doente ser tratado e, de preferência, né, não dividir aí locais públicos, né, e com grandes aglomerações de pessoas. Bom, infelizmente, né, a gente aprendeu bastante sobre essas questões na pandemia, ok? Então, como ele está falando aqui em impedir tossir e espirrar, né, a ação recomendada pela OMS tinha como qual objetivo? Reduzir a reprodução viral? Não, nada a ver, né? Impedir a penetração do vírus pela pele? Não, ele nem penetra pela pele. Reduzir o processo de autoinfecção? Não, nada de autoinfecção, né? Você vai infectar outras pessoas, não a si mesmo. Reduzir a transmissão do vírus no ambiente? Provavelmente, certo? Tá? Impedir a seleção natural de vírus? Não é, realmente ficou letra D. Então a ideia é evitar que se espalhe esse cara no ambiente. Certinho? Tranquilo, gente? Essa aí bem fácil, né? Acabou ficando bem fácil, né? Principalmente aí por conta, né, desses anos que a gente passou um perrengue danado aí, não com o influenza, né, com o SARS-CoV-2, beleza? Mas que tem algumas características, principalmente relacionadas à transmissão, bem semelhantes. Show? Bom, e aí vem a de 2014, tá? E qual é a última questão, né, da nossa listinha, que diz o seguinte, ó, que o movimento pelo saneamento do Brasil, desencadeado durante a Primeira República, colocou em evidência as precárias condições de saúde das populações rurais. A origem e trajetória desse movimento estiveram diretamente relacionadas à história da doença de Chagas. Então, a intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença é... Então, vamos lá. Lembra que doença de Chagas, qual o agente etiológico, galera? Né, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, né? Um protozoário flagelado. Agora, tem vetor? Tem vetor, tem o barbeiro, não é isso? Que é um percevejo, ok? Lembra que é um triatoma, né? A espécie mais famosa é a Triatoma infestans, beleza? E esse cara é hematófago, normalmente à noite, né? Ele vai lá, pica a pessoa que está dormindo, né? Muitas vezes na região da face, né? Da cabeça. Por quê? Porque você está dormindo coberto, é o que fica exposto. Ele vai lá, pica você e, não satisfeito, te dá-lhe uma cagada, né? Esse sim caga na tua cabeça. Não é teu namorado, não é tua namorada. É o barbeiro. E aí, filhão, você coça, empurra as fezes,
né, junto com o protozoário para sua circulação, e aquilo ali vai te infectar. Beleza? Lembrando que a gente tem casos de infecção do protozoário pela alimentação, né? Mais raro, mas acontece, né? Que é o caso principalmente do açaí e do próprio caldo de cana. Beleza? Agora, lembrem que o triatoma é um cara que vivia, né, nas florestas e tudo mais. Então, a partir do momento que a população vai avançando, né, em direção às áreas rurais, meu irmão, o bicho aparece. E principalmente ele vai se aproximar de você se a tua casa, né, acabar o quê? Tendo uma condição bem específica para ele, né? Que são os orifícios, né? Normalmente em casas de pau a pique, casas de barro, certo? Então a questão da habitação é um processo importantíssimo para se evitar essa doença, certo? Então você fala aí principalmente na construção de casas de alvenaria, beleza? Então vamos lá. A intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença, tá? Vai ser então vamos lá. Limpeza de terrenos baldios? Não, né? Não é a relação que a gente colocou. Construção de unidades de saúde com atendimento mais eficiente aos indivíduos infectados. Isso aqui vai ser bom para tratar, né, os doentes e não, por mais que seja uma forma profiláctica também, tá? Mas não a relação direta que ele colocou ali, né, com o texto, certo? Então, tratar doente é uma medida profiláctica, tá? Então, vamos lá. Melhoria das condições de habitação, com redução de insetos no ambiente domiciliar e peridomiciliar, né? Que é péria né, na periferia, né? Péria de periferia, que está em volta, né, do seu domicílio. Então, realmente ficou a ser de cuscuz. Né? Construção de estradas e rodovias não tem nada a ver, certo? E limpeza do ambiente domiciliar e peridomiciliar, com retirada de entulhos e recipientes que possam acumular água. Né? Então ele fez uma relação mais com a ideia do mosquito. Né? Lembra que, como eu falei, né? o percevejo, né? o barbeiro, ele tende a viver nesses orifícios, né? Principalmente, né? Devido ali ao barro e tudo, né? Que acaba, de fato, propiciando aí um bom ambiente para eles sobreviverem. Beleza? Então, fechamos, cara. Mais uma vez, cara, tá um sol aqui, bateu um sol no reflexo aqui na janela, tá vindo direto. Tô me sentindo iluminado. E eu vou terminar esse vídeo dessa forma, um espetáculo aqui da natureza, né? Um fim de tarde maravilhoso em Nikit City, né? Uma grande terra aqui do Rio de Janeiro, espetáculo. Então, galera, um beijo, fiquei até cego. Até a próxima!